Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, pessoal, a gente vai estar vendo aqui o conteúdo de notação científica, que também é um assunto que, querendo ou não, está dentro dos assuntos de potenciação. É um conteúdo bastante simples, exige que a gente preste bem atenção nessa nossa aula, para que a gente fique aí por dentro do conteúdo de notação científica, já que isso vai ser utilizado na química, na física, na matemática e em inúmeros outros campos. Como a gente pode ver, pessoal, esse texto contextualiza bem a notação científica. Vocês podem estar acompanhando no material de vocês, na unidade 1, no capítulo 2, página 32. Esse texto, pessoal, não é um texto do livro, mas é um texto que ele contextualiza de forma bem precisa o conteúdo de notação científica. E fala o seguinte, a notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou pequenos. Ela é muito utilizada na astronomia, na física e na química, pois podemos representar números de moléculas, de átomos, distância entre corpos no espaço, entre outras medidas. Imagine, por exemplo, você escreve a distância entre o planeta Terra e o Sol em quilômetros, ou mesmo, pessoal, escrevendo a real dimensão de uma partícula de vírus em microfotografia. Temos aqui então, pessoal, o nosso sistema solar, certo? A gente pode ver que visualmente nessa imagem aparentemente está um pouco próximo do Sol, mas a gente sabe que na realidade essas distâncias são extremamente grandes, né? E aí diz o seguinte, a distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros, ou uma unidade astronômica, que a gente vai estar utilizando as letras U e A para estar representando essa unidade. Essa distância varia com um ano de um mínimo de 147,1 milhões de quilômetros, ou 0,9833 unidades astronômicas, isso no periélio, pessoal, que é o momento onde a Terra está mais próximo do Sol, nos seus movimentos, e há um máximo de 152,1 milhões de quilômetros, isso no afélio, que é cerca de 1,017 unidades astronômicas, em torno de 4 de julho, beleza? E aí, pessoal, a gente pode observar nessa animação, 147 milhões de quilômetros e 152 isso no afélio, beleza? Então, pessoal, isso seria uma distância muito grande e a gente pode estar representando esses números em notação científica. Como também, pessoal, a gente pode estar transformando um número muito pequeno em notação científica. E ele diz o seguinte, imagine a dimensão por trás de tamanha aproximação, uma partícula do vírus SARS-CoV-2 em microfotografia em cores realçadas produzidas por microscópio eletrônico, são vistas emergindo de células cultivadas em laboratório. Então, pessoal, a gente observa aqui nessa imagem uma coisa bem sólida, como se fosse algo visto a olho nu. E a gente sabe, pessoal, que esses vírus, eles não são visíveis, certo? Então, pessoal, vocês imaginem aí a tamanha aproximação feita para a gente estar visualizando dessa forma esse vírus, E aí, pessoal, para a gente entender melhor, a notação científica é sempre baseada em potências de 10. Então, podemos generalizar a forma em que o número é escrito nesta notação. E a gente tem o seguinte, A vezes 10 é elevado a B, onde, pessoal, a constante A é chamada de mantissa e B é a ordem de grandeza. A mantissa de um número, em notação científica, deve estar sempre no intervalo entre 1 e 10. Ou seja, pessoal, esse nosso valor de A, ele deve ser sempre um número igual a 1 ou maior, certo? Contanto que ele seja menor ou igual a 10, tudo bem? Então, pessoal, vamos resolver esse exercício que fala sobre a distância da Terra até o Sol, para a gente entender um pouco sobre notação científica. E a questão fala o seguinte, a distância da Terra até o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, o que nos dá em notação científica o seguinte, pessoal, Então a gente tem aqui, a nossa notação, da notação científica, que é o seguinte, A vezes 10 elevado a B, a gente já viu o que significa cada um dessas letrinhas aí, e a gente tem aqui, pessoal, 150 milhões. Então, pessoal, a gente sabe que um zero à direita da vírgula, ele não influencia em nada, ele não tem valor algum. Então, a gente pode imaginar os 150 milhões aqui com uma vírgula no final e um zero em seguida. E aí não ia alterar em nada o valor de 150 milhões. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Esse nosso valor de A será esses 150 milhões. Só que o que acontece? Esse número, pessoal, a gente já viu que ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10. Ou seja, ele deve estar entre 1 e 10, certo? Então, pessoal,
A gente vai trazer a vírgula, ó, uma casa para a esquerda, a gente vai contando, ó, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5, 6, 7. E aí, pessoal, quando a gente avançou 7 casas, a gente ficou com o número 15 aqui, ó. Mas o que acontece? 15 ainda é maior do que 10. Então a gente avança mais uma casa para a esquerda, ó. E o que acontece? Agora a gente tem 1,5. E esse número ele é maior do que 1 e menor do que 10. Então a gente já definiu aí o nosso valor de A, certo? E a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vírgula avançou 8 casas. Portanto, pessoal, em notação científica, substituindo, ó, o nosso A, 1,5, vezes a nossa potência de base 10 elevado a 8, pessoal. Isso porque a vírgula avançou 8 casas para a esquerda. E quando a gente estiver trabalhando notação científica, pessoal, a gente nem sempre vai estar convertendo um número muito grande em notação. A gente vai estar podendo também converter um número muito pequeno em notação científica. E a vírgula, ao invés de andar para a esquerda, ela vai estar andando para a direita. E o que acontece, pessoal? Quando a vírgula anda para a esquerda, o nosso expoente sobra positivo. E quando a nossa vírgula ela anda para a direita, o nosso expoente será negativo, certo? Então, quando a gente estiver trabalhando notação científica, a gente vai lembrar que esse nosso expoente, a gente vai estar trabalhando ele o inverso da nossa reta numérica, onde os números positivos estão na direita e os negativos estão na esquerda. Então, em notação científica, a gente inverte essa reta nessa questão dos expoentes, beleza? É um macete que eu utilizo para mim nunca estar se confundindo na hora de estar resolvendo alguma questão. Canto minha vida com orgulho.